Se você acha que os vídeos de consórcio são muito teóricos e gostaria de ver um caso prático, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma cota contemplada esse mês e todo o resultado que ela pode trazer para o cliente. Muitas vezes, quando eu gravo os vídeos e tento explicar alguns pontos aqui no canal, as pessoas aparecem com algumas dúvidas e eu vejo que muitas delas podem ser explicadas na prática, mostrando casos reais. Então daqui para frente eu vou começar a trazer alguns casos reais tanto de usos particulares meus, como de cotas de clientes que foram contemplados. E assim a gente discute o cenário de cada uma delas. E para esse vídeo de hoje eu trouxe uma cota de imóvel que foi contemplada no 18º mês por sorteio. E para a gente já começar dando uma olhada nesse exemplo, eu vou mostrar o extrato para vocês desse cliente. Primeira coisa que a gente consegue ver é a data da contemplação. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 24, foi contemplada por sorteio nesse mês mesmo, então faz pouquíssimo tempo. O crédito da carta está em 146.399 mil. Ponto importante, a partir de agora, essa carta vai começar a ficar rendendo diariamente num fundo de renda fixa, em cima desses 146 mil. Então, a partir de agora, o rendimento dela vai ser muito próximo do que um Tesouro Selic, por exemplo. Com a realidade de hoje, a gente pode esperar algo próximo de 15% ao ano. E se a gente traz ao mês, um pouco mais de 1% ao mês, né? Se a gente arredondar os números aqui, vai render mais ou menos R$ 1.500 por mês, enquanto o cliente não utilizar esse crédito. E esse é um ponto muito legal porque a pessoa não precisa ter pressa para encontrar o seu imóvel, para tomar a decisão, porque o dinheiro dela passará a render diariamente. Segundo ponto importante que vocês conseguem verificar com esse extrato é o número de parcelas pagas e a data do pagamento de cada uma delas. Então esse cliente contratou a cota no mês 4 de 2024 e agora foi contemplado. Então 18 meses ao todo. E eu vou explicar também um pouquinho aqui sobre os valores pagos, isso é muito importante. Nesse caso especificamente, foi uma cota da Porto Seguro, que ela foi contratada com os 2% de adesão, que é um padrão da Porto, sendo diluídas em 12 vezes. Por isso que se vocês olharem as 12 primeiras parcelas, ela tem um valor mais alto do que as demais. Outro ponto importante que vocês conseguem perceber é que aqui na taxa está distribuída justamente a taxa de adesão, que é essa taxa administrativa antecipada. Além disso, no meio do caminho, o cliente pediu para cancelar o seguro prestamista da cota. Nesse caso especificamente, a gente verificou, a gente fez uma cotação de um seguro de vida individual fora, em outra seguradora, e a gente conseguiu uma precificação muito mais legal. Então a gente fez o seguro de vida individual do cliente em outra seguradora e após a aprovação, aceitação, a gente solicitou o cancelamento das cotas. Isso deu uma redução de custo legal e o seguro de vida atendia ele melhor do que um seguro prestamista, porque são dois produtos diferentes. Se vocês quiserem que eu explique aqui no detalhe como funciona a diferença entre o prestamista e o seguro de vida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Muita gente também pergunta sobre a questão de você pagar atrasado. Percebam que tiveram 3 meses aqui que o cliente pagou atrasado e tiveram multas e juros. Isso é importante porque nesses 3 meses aqui ele não participou da assembleia, porque só participa da assembleia as pessoas que pagam em dia. Isso é muito importante. E o total pago em toda essa cota deu R$ 15.704,57. Agora que a gente analisou o extrato, vamos para as possibilidades que esse cliente possui. A primeira possibilidade que esse cliente possui é a venda da carta contemplada. Essa carta foi contemplada relativamente cedo e conseguiria ser vendida por um baita valor, dando um ótimo resultado para o cliente. O cliente conseguiria receber nessa carta aproximadamente uns R$ 36.500. E para a gente fazer o cálculo se isso é muito ou é pouco, a gente precisa colocar na calculadora financeira. Porque não adianta a gente simplesmente olhar e falar, ele pagou 15 mil e vai receber 36 mil. Olhando de cara, claro que a gente está falando mais do que dobrar o dinheiro. É um ótimo resultado, mas eu defendo que as coisas devem ser feitas na base da matemática. Então eu vou mostrar para vocês o cálculo pela calculadora financeira.
e depois uma alternativa mais simples para quem não souber utilizar a calculadora financeira. E antes da gente olhar a calculadora financeira, a gente vai pegar uma informação, que é a média de quanto ele pagou para a gente ter um resultado aproximado. Se o cliente pagou R$ 15.704,57 em 18 parcelas, significa que ele pagou R$ 872,47 na média de todo esse período. Eu sei que você vai me falar, poxa, mas teria que considerar exatamente o valor de cada parcela. Fica tranquilo, se a gente fizer uma média com 18 parcelas só, não vai dar quase diferença. E a ideia aqui é ser didático e conseguir mostrar na prática para vocês o resultado. Então agora, pegando a calculadora financeira, a gente tem a seguinte informação. O cliente pagou R$ 872,47. A gente tem que colocar o CHS aqui na calculadora, porque ela representa que o dinheiro saiu do bolso, então fica um sinal negativo. Essa foi a parcela mensal. O prazo foram 18 meses e o valor futuro, como eu comentei para vocês, daria R$ 36.500 aproximadamente, que é o valor futuro. Ou seja, depois de pagar 18 parcelas de R$ 872, quanto que ele receberia lá na frente? 36 mil. E aí a gente pergunta para a calculadora, quanto que está rendendo isso a cada mês para que essa conta feche? Eu pague 18 parcelas de 870 e receba os 36 mil. Então a gente tem um retorno de 9,13% ao mês. Lembrando que a renda fixa hoje está pagando um pouco mais de 1%. E é claro, você pode olhar para mim e falar, ah, tudo bem, mas isso não acontece com todas as cotas. E é claro que não acontece. Por isso que um cliente que tem algumas cotas, com uma outra cota acontece um baita lucro como esse, e com as cotas que vão ficando mais para o final, ele vai podendo ter outras estratégias, como comprar imóveis para locação, por exemplo, ou até mesmo deixar um dinheiro rendendo, que é aquele rendimento automático que acontece. E na média, a pessoa consegue um resultado muito melhor do que uma renda fixa, por exemplo. Mas na média, a gente não pode pegar esse caso, que é uma exceção, e considerá-lo como regra. E quando a gente pega uma calculadora de juros compostos, a gente consegue verificar de uma outra forma o rendimento desse investimento. Então o valor inicial deve ser zero, primeira informação. A taxa de juros depois eu vou mostrar para vocês. Mas a gente coloca aqui a parcela mensal que a gente pagou, R$ 872,47 na média, né? E o período de 18 meses. E se a gente chutar aqui um valor, por exemplo, 5%, a gente vai ver que daria um valor muito menor. Então a gente coloca um valor maior. Se a gente coloca 10%, ele encontra um valor muito maior do que a gente realmente vai receber. Se a gente coloca 9%, a gente já começa a chegar perto. E assim a gente pode ir fazendo a nossa aproximação. E olha que legal, se a gente vai cada vez fazendo um ajuste fino, a gente consegue chegar muito perto. Então se eu coloco 9,1 aqui, ele já dá 36.400 praticamente. Então se a gente coloca 9,15, a gente chega bem perto. E aí dá para ir chutando até conseguir encaixar. Então se você recebeu uma oferta de R$ 36.500 e você pagou R$ 872 por 18 meses, significa que estão te pagando um retorno de 9,13% ao mês. E por fim, eu gostaria de comentar duas informações que são bem importantes. A primeira delas é que para a carta ter liquidez, ou seja, ter procura, ter clientes que queiram comprar, a negociação precisa ser boa para as duas partes. Então, para quem comprar tem que ser mais barato do que um financiamento e que para quem vender tem que ser uma condição de um rendimento bom também. E aí, quando você olha esse número de R$ 36.500 numa carta de R$ 146 mil, você olha e fala, poxa, Nicolas, mas essa entrada está muito baixa. Porque quando eu vou comprar as cotas no mercado, as entradas estão muito maiores. E aí eu faço dois comentários para vocês. Primeiro deles, tem muita cota sendo vendida no mercado a um preço muito caro, simplesmente porque as pessoas não sabem fazer as contas. Então tem cota sendo vendida a 40%, 50% do valor do crédito. Isso é muito caro. E por outro lado, tem a outra questão. Quando você vai comprar uma cota contemplada através de um corretor ou um representante, significa que ele está tendo o trabalho de conectar as duas partes e assumindo todo o risco da operação. Por isso que existe sim uma cobrança de ágio no meio do caminho.
Assim como um corretor de imóveis cobra para fazer o serviço de intermediação, assim como se você compra um carro numa loja, principalmente de seminovos, ele comprou aquele carro mais barato e vai te vender mais caro sim. O que é importante é que você saiba fazer a conta para saber se o valor que você está pagando ainda assim compense, para que você consiga negociar de uma forma inteligente e fazer um bom negócio. E agora eu conto para vocês, esse cliente decidiu não vender a carta contemplada dele, mesmo com esse lucro. A ideia dele será juntar outras cartas e comprar imóveis para locação. No caso dele, ele prefere o investimento imobiliário ao invés de construir um patrimônio no mercado financeiro, vendendo essa carta, comprando fundos imobiliários, renda fixa e refazendo a cota, por exemplo. Me diz aqui nos comentários o que você faria com essa carta. E eu sei que com 140 mil reais não dá para fazer tanta coisa no mercado imobiliário. As opções de imóveis ou construção que a gente consegue ter são mais restritas de fato. Mas você venderia essa carta? E eu te faço um convite. Se você quiser aprender a selecionar bons grupos que dão resultados iguais a esse, eu vou deixar o link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde você aprende a comprar da forma correta e entender toda a estrutura de investimento com consórcios. E lá você vai evitar cair em furadas e perder dinheiro à toa. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda a levar cada vez mais conteúdo para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.